Quando a gente lê a Bíblia, eu já li esse livro aqui todinho, do Gênesis ao Apocalipse, 9 vezes. Mas eu nunca encontrei um Deus chamando um desocupado. Não encontrei. Eu não encontrei ainda. Sempre que Deus olhou para alguém e se agradou para colocar ele em uma missão, em uma tarefa, aquela pessoa está envolvida com alguma coisa. Uns estavam envolvidos na pesca e Deus chama e eles imediatamente largam tudo. Outros estavam envolvidos ali cobrando impostos. Outros estavam cuidando do gado e assim por diante. Mas Deus nunca chamou uma pessoa que estava desocupada, lá, sentadinho assim, de perna cruzada, né? Bem confortável. Você pode ler a Bíblia, você não vai encontrar ninguém nessa posição aqui, no conforto, para Deus chegar e dizer, olha, Francisco, bora lá, sai do conforto. Não. Deus não trabalha dessa forma. Deus sempre chama aqueles que já estão envolvidos com alguma coisa. Você está envolvido com o quê? Qual a sua tarefa? Qual a sua ocupação? O seu trabalho? O que você está fazendo? Qual a sua desculpa hoje? A gente tem essa tendência de colocar para frente, né? Outro dia eu estava pensando e analisando a necessidade que eu tenho de comprar um carro, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, não foi possível ainda, né? Já possuí um há uns 10 anos atrás, vendi, passei pouco tempo. Mas agora eu analisando a real necessidade, congregando numa igreja pequena, onde tem alguns idosos e alguns com sérios problemas de saúde, que às vezes não podem nem ir na igreja. E fora outras necessidades para evangelizar. E eu pensando nessa necessidade de comprar um carro. Ah, Senhor, se eu possuísse um carro ia ser melhor. Eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Eu ia buscar aquele irmão lá na casa dele que não pode ir para a igreja porque está doente. Eu ia colocar uma caixa de som no carro. Ia fazer um evangelismo lá naquele povoado. Aí eu parei. Eu disse, mas espera aí. Deus perguntou para Moisés o que é que ele tinha na mão. Ele disse que era uma vara. E foi com aquela vara ali que ele usou, né? Moisés fez os milagres. Então, se eu não tenho um carro, mas eu tenho uma moto, a moto está à disposição do serviço missionário, do serviço de Deus. Se eu não possuo um carro, mas tenho uma bicicleta, pois a bicicleta deve estar à disposição. Se eu não possuo nenhum carro, nenhuma moto, nenhuma bicicleta, as pernas devem estar à disposição. Porque hoje está assim, né? É zona de conforto. Eu sou de uma época, está aqui o irmão Manuel e alguns outros irmãos, que a gente ia culto do povoado Carecas, Lagoa do Norato, Tucuns. A gente ia a pés, não era, irmão Manuel? E todo mundo era feliz, cantando, alegre, louvando. E a igreja batizava muito, ganhava muitas almas para Jesus. E hoje não. Se a gente, muitas vezes, quando amanhece o dia, se o pneu da moto furou, se o pneu do carro furou, a gente já não quer ir para a igreja, né? Se a gente se arruma para ir para a igreja e vem o tempo fecha, a gente já fica em casa também. Irmãos, a gente precisa rever alguns aspectos ou alguns detalhes da nossa vida espiritual, da nossa caminhada com Deus. Porque a verdade é que nunca haverá um tempo totalmente favorável para a gente servir a Deus. Se você está esperando chegar aquele dia que você vai dizer assim, ei rapaz, agora sim, agora eu posso servir a Deus bem tranquilo, bem assossegado mesmo, não tem ninguém para dizer nada contra, não tem nenhum problema mais, não tem nenhuma dificuldade, é só paz, é só alegria, é só tranquilidade. Agora eu vou servir a Deus. Será que vai chegar esse dia aqui nessa terra? Não vai chegar não. É só na volta de Jesus. Só quando a gente estiver morando no novo céu, na nova terra. Que aí sim vai chegar esse tempo. Mas enquanto estivermos aqui, lutas, problemas, as dificuldades, mas Deus nos abandona? Não. Foi que Deus disse para Moisés dizer para o povo, diga ao povo que marche.
Tem um momento de dificuldade, estou com um processo na justiça, estou com um benefício para receber, mas parece que não vai sair. A exemplo do que o irmão Raimundo fez, coloca nas mãos de Deus, que Ele pode resolver. E Ele resolve. Está com um problema de saúde, as pessoas estão dizendo que não vai ter jeito, aparentemente não vai ter mesmo, mas coloca nas mãos de Deus, que Ele tem a melhor solução. Ele vai fazer a vontade dEle. Ele vai conduzir da melhor forma, da melhor maneira. Mas nós, repito, precisamos parar de nos fazermos de vítimas. Precisamos acabar com o vitimismo. Deus disse: Moisés, o que é isso aí nas tuas mãos? É uma vara. Pois é com essa vara aí, Moisés. Não espera uma espada não, Moisés. Não espera um capacete, um escudo, uma armadura não, Moisés. É com essa vara aí que você vai encarar o faraó. É com essa vara aí que eu vou resgatar o povo. O que você tem nas mãos hoje para colocar à disposição no serviço de Deus? Não diga assim: Senhor, mas eu só tenho isso aqui. Senhor, eu só tenho essa motinha aqui, velha. Senhor, eu só tenho uma bicicleta. Senhor, se eu tivesse um carro, aí sim. Senhor, se eu tivesse uma casa melhor, eu ia chamar os irmãos para fazer um culto na minha casa. Mas eu não tenho uma casa boa. Eu não... Não. Aquilo que você tiver, coloque nas mãos de Deus. Exerça a sua fé. Exerça a sua fé. Eu me lembro aqui de uma irmã que contava outro dia lá na igreja que ela vendeu um determinado bem e ela disse que tinha feito um voto para dar uma oferta para a obra de Deus. E era uma quantia, eu não vou dizer aqui, mas era uma quantia alta, considerável para a nossa condição, situação financeira aqui de Joselândia, era uma quantia até considerável. Irmãos, e ela disse que fez o voto, deu tudo certo, vendeu lá o bem que ela queria. E na hora dela pagar o voto que ela tinha feito com Deus, dela levar esse dinheiro para doar essa oferta, porque ninguém forçou ela, foi entre ela e Deus. Ela disse que apareceu tantas pessoas dizendo assim: olha, tá ficando doida, é besta, é abestada, vai fazer isso, tanto dinheiro para a igreja, é isso, é aquilo, não tá certo do juízo não. E os familiares entravam pelo meio e era aquela movimentação toda. Irmãos, deixa a pessoa à vontade. Foi entre ela e Deus. Será que se ela tivesse recuado, não tiver, mas ela exerceu a fé, ela foi lá e disse: está aqui, Senhor, está aqui a oferta, um compromisso meu contigo. E ela disse que devolveu a oferta, cumpriu o voto que ela tinha feito com Deus. E nunca faltou nada. Desde esse dia, já não faltava, então a partir desse dia não faltou nada. Então nós precisamos avançar pela fé. Só tinha água, mas Deus disse: diz o povo que marche, Moisés. E o povo fez o quê? O povo marchou ou não marchou? O povo marchou. E o que foi que aconteceu com as águas? Se abriram. Então a gente não pode olhar, viver a nossa caminhada cristã só por aquilo que nós estamos vendo. É por isso que Paulo diz em Hebreus 10:38: todavia o meu justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, se ele olhar para trás, se ele retroceder, não se compraz nele a minha alma. Você fez um voto com Deus? Cumpra o voto. Pode parecer difícil cumprir, mas cumpra o voto, porque Deus te atendeu. As pessoas podem te criticar, mas cumpra o voto, porque naquele momento mais difícil, não foram aquelas pessoas que te socorreram. Quem foi que te socorreu? Foi Deus. Cumpra o seu voto com Deus. Coloque-se nas mãos de Deus e permita-se ser usado por Deus. Meus irmãos, que Deus continue nos abençoando. Nessa noite, se existir alguém aqui que ainda não faz parte deste povo e gostaria de entregar sua vida a Jesus, congregando conosco, passando a louvar e a exaltar o nome desse Deus e a testemunhar para as outras pessoas, você tem a oportunidade nesse momento. Nós temos aqui alguém nessa noite que gostaria de converter-se ao Senhor Deus, unindo-se a este povo. Nós queremos orar por você, e o anjo lá no céu está com a caneta na mão, podemos dizer assim, pronto para escrever o seu nome no livro da vida. Temos alguém nessa noite? Quem sabe algum familiar do irmão Raimundo, algum amigo, algum vizinho? Se tiver, nós queremos orar por você.